Como um país com terras férteis sucumbiu à fome generalizada que vitimou entre 7 a 10 milhões de pessoas? Este episódio brutal é revelado no filme Colheita Amarga. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. A tragédia na Ucrânia foi ocultada pelo regime soviético não só no período stalinista, mas até o fim da União Soviética em 1991, o que fez com que só décadas após o ocorrido, pesquisas mais aprofundadas e com acesso a documentos e registros pudessem ser feitas. Tudo começou com a política de estatização das terras, das propriedades agrícolas, que concedeu ao regime soviético o controle absoluto sobre a população e sobre a economia de toda a Ucrânia. O plano dos comunistas, sob as ordens de Stalin, era o de criar fazendas coletivas para que a prática da produção privada fosse expelida pela sociedade e para que o governo conseguisse planejar melhor a economia. Para fazer valer os planos de estatização das terras e do total planejamento econômico, era necessária uma brutalidade que só um ditador insensível e psicopata poderia fazer, já que a resistência contra o roubo estatal das propriedades era algo que os ucranianos com certeza iriam fazer. E foi assim que os grupos de resistência na Ucrânia foram crescendo cada vez mais, já que o existente nacionalismo ucraniano e sua cultura local sempre foram uma barreira ao total domínio de Moscou, sob liderança do Partido Comunista e sua ideologia. Após o golpe bolchevique ao governo provisório russo de Alexander Kerensky, em 1917, e o posterior assassinato do czar Nicolau II e sua família, a Ucrânia passou por um momento glorioso de independência, mas isso não iria mudar muito. Pouco depois, Lenin e os bolcheviques iriam avançar rumo à conquista da Ucrânia e impor suas vontades e políticas comunistas, condenando aquela sociedade a um domínio terrorista pior do que o antigo regime czarista dos Romanov. O filme Colheita Amarga traz essa história da tragédia ucraniana em torno de um relacionamento entre dois jovens. Yuri é um jovem artista ucraniano nascido numa família de guerreiros cossacos, sendo filho de Yaroslav Kashaniuk e neto de um famoso guerreiro, Ivan Kashaniuk. Ele se apaixona por uma moça, Natalka, uma amiga de infância. Ele queria muito conquistá-la e decide pedir para ela que o deixasse fazer uma pintura de seu corpo, para encantar a jovem com sua arte e desenvolver um relacionamento. Pouco depois, confessa seu desejo de se casar e construir uma família com a moça. Mas a vida e os planos desses jovens foram destruídos quando o Exército Vermelho Soviético, sob as ordens de Stalin, iniciou o plano de repressão do povo ucraniano. Aviso: antes de continuar assistindo, saiba que o conteúdo contém spoiler do que acontece no final do filme. E se prefere assistir o filme primeiro, recomendamos que não veja o vídeo até o fim. Devido à enorme riqueza mineral e vastas colheitas de grãos, Stalin tinha seus olhos fixos na Ucrânia, pois esse país era fonte de recursos importantes para o Império Soviético. Lenin já tinha implantado planos de sufocamento da dissidência, tanto na Rússia quanto nos países dominados pelos bolcheviques de Moscou. Após se consolidar no poder, Stalin queria voltar toda a repressão com mais força, objetivando minar e sufocar qualquer grupo de resistência. A política dos comunistas era oprimir todos os kulaks, camponeses considerados prósperos pelo governo stalinista. O problema era que ser camponês rico ou pobre era definido pelo próprio Estado soviético, e isso era usado como forma de segregar e oprimir a classe camponesa ucraniana, vista como uma barreira para as implementações das políticas socialistas de coletivização da produção agrícola. Qualquer camponês que se recusasse a seguir as ordens de Stalin seria rotulado como kulak. Sergei Koltsov é um oficial do Exército Vermelho que vai às vilas ucranianas para ameaçar e roubar as riquezas dos camponeses. Ele mata qualquer um que ele confronte ou que represente alguma resistência a seu controle, inclusive padres. Além de intimidar os ucranianos, Koltsov e seus companheiros militares agridem até as mulheres de forma covarde, pois tudo era permitido para se colocar o terror nas mentes daquele povo. Ele ia em cada casa e dizia a seus moradores que suas terras pertencem ao Estado. Nada era deles. Esse é o modelo socialista, total abolição das propriedades privadas, como pregava Karl Marx e Engels no Manifesto Comunista. E tudo seria da ditadura do proletariado. Sem propriedade privada, não existe independência das pessoas para com o poder do Estado, que se torna onipotente. Stalin toma a decisão de confiscar 90% das produções agrícolas dos fazendeiros, e mesmo sendo alertado que isso implicaria na morte de milhões, ele não hesita em tomar essa decisão, alegando que era para um bem maior, o da revolução. Até as igrejas tiveram seus bens apreendidos para o benefício do governo de Moscou,
que queria confiscar tudo que tivesse valor na Ucrânia e que representasse a cultura local. Líderes camponeses que resistissem eram enviados à Sibéria, prisões que ficavam em locais isolados, onde muitos eram condenados ao trabalho forçado e à morte. Na verdade, a partir do momento que o governo de Moscou colocou metas de produção impossíveis de serem alcançadas, automaticamente os guardas de Stalin começaram a achar que havia uma rede de sabotagem entre os camponeses, e isso piorava ainda mais a repressão. Os camponeses eram culpados por não conseguirem produzir o tanto que Stalin exigia, independentemente do quanto fosse, mesmo que fossem metas irreais. Yuri decidiu ir a Kiev para fugir das dificuldades da vida do campo, procurando buscar uma forma de ganhar dinheiro. Quando estavam no trem embarcando para Kiev, um homem vê o talento de Yuri para desenhar e lhe diz: "Você tem o dever de dizer ao mundo a verdade da forma que conseguir." O momento assustador é quando, com a parada do trem, uma mulher faminta bate na janela próxima a Yuri implorando por comida. E o homem que conversa com Yuri lhe diz a verdade do que acontecia. Essa é a narrativa oficial do partido. Não há mortes por fome, mas má nutrição generalizada. Pouco depois, os guardas soviéticos que estavam observando esse homem o prendem quando ele iria desembarcar do trem, acusando-o de fazer propaganda ocidental. Ao chegar em Kiev, Yuri testemunha um clima de tristeza e logo se depara com algumas pessoas no chão, que parecem ter morrido por fome. Mais tarde, Yuri reencontra seu amigo, Mykola, num prédio da cidade. Ao conversar com seu amigo depois de bastante tempo, Yuri percebe que Mykola acredita na narrativa oficial e defende o que seria a implementação desse novo sistema. Mas Yuri logo explica sobre a violenta presença dos guardas soviéticos nas vilas e fazendas, que roubavam e oprimiam os ucranianos, implementando uma coletivização forçada na produção agrícola. Mykola, por incrível que pareça, relativiza a situação, relembrando os difíceis problemas na era czarista, quando diz: "Agora temos nossa liberdade", e que a sociedade precisa ser reorganizada para que todos recebam sua parte justa de direito. Isso mostra a poderosa propaganda soviética em volta das políticas de opressão aos povos ucranianos, que visava enganar a todos, tanto a comunidade internacional quanto os soviéticos, das reais pretensões de Stalin. O ditador comunista chega num ponto em que ele ordena que toda a comida disponível aos ucranianos seja confiscada e que as lojas sejam fechadas. O objetivo era condenar o povo ucraniano à mais cruel e absoluta morte por inanição. A situação se agravava tanto que a mãe de Natalka morre. Natalka então escreve uma carta para Yuri contando sobre o ocorrido e lhe dizendo uma novidade: ela estava grávida. Yuri, ao receber a carta, fica feliz por saber que sua amada está grávida e lhe conta que foi aceito pela Academia de Artes. Ele se lamenta por não ver sua amada há muito tempo, o que o deixa cada vez mais sem esperanças. Mykola, que estava engajado com a causa política, se torna o líder do Partido Comunista Ucraniano. Fazendo discursos acalorados e finalmente percebendo os erros de Stalin, ele se torna uma inspiração para todo o movimento nacionalista ucraniano. No entanto, com o avanço da opressão stalinista e seus guardas vermelhos, além da censura e proibições de reuniões, ele se torna alvo das perseguições perpetradas por Stalin, que avança sobre todos os líderes políticos da Ucrânia. Sabendo que estava encurralado e para não ser pego, Mykola acaba se suicidando e reconhecendo que foi enganado pela propaganda soviética. Em sua escola de arte em Kiev, Yuri era coagido a pintar imagens edificantes da União Soviética. Toda forma de individualismo era suprimida, até mesmo na arte, que deveria exaltar o estilo conformista soviético, e isso revoltou Yuri cada vez mais. Consequentemente, ele foi forçado a abandonar a academia, tendo que procurar um novo trabalho como vendedor itinerante, chegando ao ponto de traficar pertences e objetos das pessoas que morreram na fome na Ucrânia. Como as pessoas famintas do campo foram para as cidades em busca de melhores condições de vida, elas acabam condenadas a viver na sarjeta como mendigos, e muitos morriam nas ruas sem nenhum atendimento médico ou qualquer ajuda. Era uma situação de enorme aflição, um genocídio aberto e criminoso contra toda uma nação. Após uma briga de bar com militares pró-Stalin, Yuri é espancado e preso. Sozinho no cárcere e numa situação precária e degradante, ele se vê sem esperança de escapar. Por sorte, ele consegue fazer um acordo com um guarda para que ele pudesse escrever uma carta à sua esposa em troca de um desenho. O que dava coragem e esperança a Yuri para continuar sobrevivendo às condições da prisão era saber que poderia ver Natalka novamente e o filho dele que ela esperava. Quando estava fazendo um desenho do guarda que o vigiava na prisão, Yuri consegue achar uma brecha quando ele foi examinar seu desenho para assassiná-lo. Assim, ele consegue roubar a chave e escapar da prisão. Já Natalka,
que resolvera ficar na vila com seus parentes, estava em uma situação complicada por ter que se envolver com o comissário Sergei Koltsov. Em um jantar no quartel do comissário, ela consegue pegar uma importante informação sobre as revoltas generalizadas na Ucrânia e coloca algo misterioso na comida de Koltsov, que começa a ter uma crise neurótica. Com as informações sobre as revoltas, Natalka se junta a outros camponeses e amigos para protagonizar uma revolta e recuperar os alimentos confiscados pelos guardas soviéticos, mas rapidamente são reprimidos e presos. Koltsov, que sobreviveu aos efeitos da substância que ingeriu no jantar com Natalka, propõe a ela que lhe dê um objeto sagrado de São Jorge em troca da liberdade de sua família. Uma proposta irrecusável. Na verdade, era apenas uma mentira de Koltsov, um homem sem qualquer virtude moral ou honestidade. Ele ainda manteria os parentes de Natalka presos. Ao voltar para as aldeias, Yuri encontra grupos de resistência ucranianos que planejavam, juntamente com os aldeões locais, criar emboscadas para as unidades soviéticas. Os grupos de resistência, armados e em cavalos, atacam poderosas unidades soviéticas numa batalha pra lá de épica. O problema é que os guardas soviéticos estavam armados com uma metralhadora moderna para a época e que conseguiu eliminar vários ucranianos, destruindo a emboscada. Yuri felizmente sobrevive e consegue pegar um trem com o garoto órfão que ele passou a proteger para voltar à sua terra natal e ajudar seus parentes, amigos e Natalka. Ele consegue sequestrar um caminhão de um guarda soviético com vários sacos de grãos, e o objetivo dele era levar todos os grãos à sua vila para alimentar os sobreviventes. Finalmente, retornando à sua casa, ele tem um emocionante reencontro com Natalka. Depois, ao ver sua mãe na cama e perto da morte, Yuri aparece para tentar ajudá-la. Ela estava muito debilitada, por ter ficado tanto tempo sem ter acesso a alimentos de qualidade. Não sendo possível mais recuperar sua condição de saúde, ela acaba falecendo. Yuri então toma uma decisão final. Era preciso sair de alguma forma da Ucrânia, passar pela Polônia e buscar de alguma forma chegar aos Estados Unidos ou Canadá para contar ao mundo o que Stalin fazia com o povo ucraniano. Natalka então lhe entrega o sabre de seu avô. Num momento chocante, quando os ucranianos da vila estavam pegando os grãos que Yuri trouxe num caminhão, o comissário Sergei Koltsov chega com sua tropa para atirar nos pobres famintos. Yuri, que partir em busca de resgatar seus familiares e amigos, consegue libertá-los da prisão que o comissário Koltsov os colocou. Após a libertação, Yuri se junta a outros membros da vila para aniquilar Koltsov e seus soldados. Numa batalha brutal e após uma grande explosão causada por granadas, seu avô e Koltsov morrem, mas Yuri consegue capturar a metralhadora soviética para matar os soldados de Koltsov. A partir daí, ele consegue escapar da vila com Natalka e o garoto órfão que estava sob sua guarda. Eles pegam um trem e depois tentam escapar do país por uma floresta. Como as fronteiras da Ucrânia foram fechadas por Stalin, essa floresta estava sendo vigiada por guardas soviéticos, que os perseguem. Numa fuga perigosa, eles atravessam um rio e conseguem escapar, e a trama chega ao fim num desfecho emocionante. No ano de 2003, a Rússia finalmente assinou uma declaração da ONU, confirmando a existência do Holodomor e que ele havia vitimado entre 7 a 10 milhões de pessoas inocentes. Muitos países reconhecem o Holodomor como um dos maiores crimes contra a humanidade. O Parlamento Europeu reconheceu o massacre como crime contra a humanidade em 2008. Por fim, estima-se que cerca de 15% da população ucraniana teria morrido em decorrência das políticas de confisco de grãos e alimentos pela ditadura soviética. Se você quer se aprofundar no assunto e entender todos os detalhes da história, recomendamos a obra da jornalista e historiadora Annie Applebaum, A Fome Vermelha, a Guerra de Stalin na Ucrânia. Outro livro traduzido ao português é Holodomor, o Holocausto Esquecido, escrito por Miron Dollard. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.